Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa leitura em Gênesis capítulo 13, 14, 15 e Mateus no capítulo 5, dos versos 1 ao 26. Em Gênesis a gente vê sobre a separação, sobre a promessa e a aliança de Deus com Abrão. Em Gênesis capítulo 13 até o capítulo 15, a gente aprende que Deus nos conduz por meio de escolhas que revelam o nosso coração. Quando Abrão, melhor dizendo, escolhe a paz e permite a separação de Ló, vemos que a promessa ela se amplia então, né? E entendemos que abrir mão não é perder muitas das vezes, mas criar espaço para que Deus venha cumprir o que prometeu em nossas vidas. Abraão entendeu isso naquele momento. E o Senhor, então, ele nos chama a levantar os nossos olhos e ver além da situação imediata, reafirmando a herança que vem dele, vem de Deus. A herança, a esperança, ela vem de Deus. Em Gênesis 15, Deus ele sela então a sua promessa por meio de uma aliança com Abrão. E a gente aprende aqui que não vivemos apenas de palavras, mas de promessas confirmadas da parte de Deus, nosso Senhor. O Senhor nos mostra que a fé ela é creditada como justiça em nossa vida, mesmo quando ainda a gente não vê o cumprimento dela. Abraão questionou Deus sobre isso, né? E a aliança com Deus, ela nos garante que Deus ele é fiel àquele a quem ele prometeu. E ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu em nossas vidas. Já em Mateus, no capítulo 5, dos versos 1 ao 26, a gente vê que o reino, que é o Jesus começa a mostrar, melhor dizendo, o reino que transforma o nosso interior, o nosso espírito humano, né? A nossa índole. Em Mateus capítulo 5, dos versos 1 ao 26, Jesus ele nos apresenta os princípios do reino. Começamos aqui no Sermão do Monte a ver os princípios que regem o reino de Deus. As bem-aventuranças, elas nos ensinam que o reino não se manifesta pela força, mas é pela humildade, mansidão e fome por verdadeira justiça, que só vem da parte de Deus. Somos chamados aqui também no Sermão do Monte, Jesus vai nos trazer essa chama, né? A gente é chamado a ser sal e luz no mundo, influenciando assim o mundo a partir de um caráter transformado por Deus, pelo seu reino, pelos seus princípios eternos. E Jesus também ele vai nos confrontar ao revelar que a justiça do reino, ela vai além das aparências. Não é somente uma roupa bonita, um cabelo bem cortado, né, de banho tomado, uma aparência de santidade. Não basta nós evitarmos o pecado externo, aquilo que externamos, as nossas ações. A gente somos chamados a permitir que Deus trate o nosso interior, a nossa alma, nosso espírito. Então o reino começa no nosso coração e ele vai se expressar nas nossas atitudes de reconciliação com os nossos irmãos, com o próximo, com os nossos adversários, de palavras restauradoras, palavras restauradas e de relacionamentos curados. Jesus vai falar sobre isso nesse início do seu sermão da montanha e nesses versos do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Em Gênesis, Deus ele nos chama a confiar na promessa e na aliança. E em Mateus, é interessante, Jesus ele nos chama a viver essa aliança no caráter cristão, no caráter de reino, no caráter de filho de Deus. Abrão crê, e por ele ter fé e crer na promessa e na aliança, isso lhe é imputado como justiça. Nós somos chamados a viver
uma justiça que excede a dos religiosos, excede as atitudes santas, a viver um caráter justo, ainda aqui nessa terra. Deus promete herança a Abraão, e Jesus nos ensina como viver como herdeiros do reino de Deus aqui na terra. Somos chamados a escolher a paz, a confiar nas promessas e permitir que Deus transforme o nosso interior. Então, quando vivemos pela fé, assim como Abraão, e pelo caráter do reino, como ensinado por Jesus em Mateus, nos tornamos verdadeiras testemunhas vivas da aliança de Deus, das promessas de Deus em nossas vidas. Quem vive da promessa precisa andar no caráter do reino de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço, que seja um ano cheio da presença de Deus.